Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel VIGI11 da Valora. Mas antes de a gente começar a leitura do relatório propriamente dito, que vocês já estão vendo algumas marcações aqui, vamos passar para vocês alguns números importantes do fundo. O valor de mercado do fundo atualmente é R$ 9,77. Como o valor patrimonial dele é R$ 9,76, temos um P sobre VP de 1, ou seja, ele nem está caro, nem está barato no momento. O dividend yield anualizado dele é de simplesmente 14,64%. É por isso que eu chamo ele de fundo imobiliário com cara de fiago. Basicamente é isso. Apesar dos fiagros, os bons igual a ele estão dando 16% em média e ele tá 14%, mas não deixa de ser um dividendo muito top, principalmente considerando que ele é um fundo imobiliário e não um fiago. Para fundo imobiliário isso aqui tá muito top, até mesmo porque ele tem uma pegada meio middle risk para high yield. Então ele realmente deveria trazer rendimentos mais fortes mesmo, realmente. O patrimônio líquido dele é de R$ 1 bilhão, quantidade de cotistas dele é muito alta, 237 mil cotistas, o que lhe dá uma liquidez diária muito boa também, de 4 milhões de liquidez, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. O último dividendo distribuído por ele, igual aos dois últimos anteriores, foi de 11 centavos, ou seja, em relação a esse mês, quando ele anunciou dividendos, o dividend yield dele deu 1,13%. Ontem eu lancei um vídeo do CPTS 11 e lá eu falava que dividend yield bom para fundo de papel é na faixa de 1%. Esse aqui deu 1,13%. O CPTS está dando 0,82%. Mas só que lá é um fundo high grade e aqui é um fundo que é praticamente high yield. Então essa é a diferença aqui percentual para vocês terem uma noção. Isso no mês, né? 1,3% do mês. No ano, como eu falei, foi 14,64%, enquanto o CPTS lá foi só 10%, diferença de 4% ao ano. Começando a leitura do relatório propriamente dito, a gente vê aqui que o fundo encerrou o mês de janeiro com a totalidade do patrimônio dele alocado em CRIs. O fundo é 100% alocado em CRIs, atrelado a CRIs, e 100% é um fundo CDI. Aí você vai dizer, não, ele tem IPCA. Na prática ele tem, mas é 1,5% do fundo. É quase nada, pessoal. 1,5%. Os outros 98,5% é indexado ao CDI. São 49 operações, mas não são 49 devedores, porque a gente vai ver, e eu sempre cito, a Elbor tem cerca de 7 CRIs, 7 CRIs na carteira. Ou seja, dessas 49 operações, 7 são da Elbor, o que totaliza uma dívida total com o fundo de cerca de 33%, quase 34%. É muito pesado a dívida da Elbor. Daqui a pouco eu mostro para vocês na carteira do fundo. Nesse mês, ele adquiriu um total de 14,8 milhões em 3 operações distintas e todas já existiam na carteira do fundo e todas indexadas ao CDI. Como eu falei para vocês, 98,5% é indexado ao CDI, é quase nada IPCA. Ele também vendeu 3 milhões e meio, uma posição parcial, ou seja, uma parte de um CRI, e recebeu 34 milhões em amortizações e quitações. Isso é legal ser citado porque normalmente nenhum fundo imobiliário cita. Ele citou esse recebimento de amortizações e quitações. Ele recebeu uma quitação final de 16,7 milhões no CRI São José, então esse CRI está com a posição encerrada, e teve uma amortização parcial de 6,3 milhões do Pateu Mogilar, pertence a Elbor, para quem não sabe. Então deu uma diminuída nesse CRI aqui da Pateu Mogilar. Aí você vai ver, mas aqui se somar isso dá 23 milhões, mas ele falou 34, mas isso aqui é só o destaque, ou seja, tem mais algumas negociações que ele resolveu não colocar, ele colocou só essas duas mais importantes. E a gente já falou sobre os rendimentos do fundo nesse mês de fevereiro, porque o relatório é do mês de janeiro, mas trata dos rendimentos pagos agora no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, ele anunciou e pagou esses 11 centavos. Continuando, a gente vê isso aqui que é um Ctrl+C, Ctrl+V todo mês. Por isso que eu só marquei o começo. A equipe de gestão continua com foco na blá 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 para melhorar a relação risco e retorno. Isso aqui ele sempre tá fazendo Ctrl+C e Ctrl+V. E essa parte de baixo também, da qualidade de crédito. Todo mês ele fala a mesma coisa. Todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes. Isso é muito bom saber que ninguém tá devendo ao fundo, ninguém tá deixando de pagar, principalmente a Elbor, né, que é 33% do fundo. Já imaginou se a Elbor dá um problema? Entra em recuperação judicial, por exemplo? Meu Deus, o que vai ser do fundo, né? 33,3%. De cara, a gente poderia dizer que vai cair 3 centavos na distribuição de rendimentos, né? E aí, com certeza, a cota afunda, se acontecer algo desse tipo. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Eu só tô dizendo que se acontecer, é complicado pro fundo. E o que aconteceu ainda no mês de fevereiro? Porque o relatório é do mês de janeiro, mas ele lança já perto do final de fevereiro, e por isso ele consegue trazer alguma coisa do mês de fevereiro, que ele normalmente vai citar de novo no relatório de fevereiro. Então teve um investimento adicional, ou seja, comprou mais uma parte de um CRI que já existia no total de 1 milhão, que ele não fala de quem é esse CRI. E lembrando que o fundo é de julho de 2018, ou seja, tá próximo de completar 6 anos na bolsa. Ele já não é nenhum bebê, já é um rapazinho. Aqui temos essa DRE do fundo que, dos males, o menor. É uma DRE que mostra os últimos 3 meses de
de receitas, despesas e resultado do fundo. Eu preferiria que fosse pelo menos 6 meses, né? O ideal seria 1 ano, mas é melhor do que daquelas que vêm com 1 mês, por exemplo. Então, detalhe principal, fundamental dessa receita é esse detalhe aqui. Receitas de dezembro, 13.806.000. Receitas de janeiro, 14.783.000. Tem um detalhe que dezembro tem 20 dias apenas e janeiro tem 22. Para quem não sabe, fundo que é praticamente 100% atrelado ao CDI ou 100% CDI, quanto mais dias úteis, maior os recebimentos, maiores as receitas de juros. Que a gente está vendo receita de juro. Quanto mais dias úteis, mais receita de juro. Mas nada justifica um crescimento tão grande na receita de cerca de 1.300.000, considerando que teve uma queda aqui de meio ponto percentual no mês de dezembro, que era para ter atingido a receita no mês de janeiro. Mesmo com 2 dias a mais, essa receita aqui não era para ter sido tudo isso. Poderia até ser maior do que dezembro, porque teve esses 2 dias úteis a mais, mas não tão maior. Isso é muito estranho. A gente não sabe o que aconteceu. A gente vai ter que esperar o relatório do mês de fevereiro para ver o que vai vir nessa receita aqui para a gente ter uma noção. O detalhe também é que mês de fevereiro, em vez de 22 ou 20 dias, tem apenas 19 dias, eu já contei. Então, como vai ter só 19 dias, isso se considerar a quarta-feira de cinza, se não considerar só 18 dias, por causa disso, a tendência é que caia mesmo a receita de juros. Até porque teve mais uma queda de meio ponto percentual em janeiro. Tem menos dias úteis, então tudo indica que vai cair. Agora a gente não sabe se vai cair muito para baixo disso, que é o que deveria acontecer, ou se vai cair, mas não tanto, chegando a ficar na faixa de 13 milhões. Não dá para ter certeza. A gente vê também que tem alguns detalhes, que em negociação em dezembro deu um lucro aqui de 733.000, aqui tinha dado 1.700.000 e aqui deu prejuízo nas negociações das CRIs, ou seja, ele vendeu CRI com prejuízo, por isso ficou negativo aqui. Em compensação, esses outros ativos que a gente não sabe o que foi 384.000 em novembro, foi 257.000 em dezembro, foi 653.000, o que deu uma certa compensada nessa queda aqui que teve no lucro de negociação de CRI. Por isso, a gente vê essa diferença aqui de cerca de 1 milhão de receitas a mais no total. As despesas caíram muito, mas por quê? Porque no mês de dezembro, como também não acontece no mês de junho, tem a cobrança da taxa de performance, que é semestral, uma vez por semestre, nos meses de junho e de dezembro. E você vê a diferença daqui para cá, cerca de quase 4 milhões é basicamente a taxa de performance, a taxa de performance estúpida do fundo. Isso aí consome mais ou menos 4 centavos dos rendimentos do fundo. A gente vê que por causa dessa taxa de performance aqui no mês de dezembro, o resultado, ou seja, o lucro do fundo foi cerca de 3 milhões a menos do que ele pagou. Ele recebeu 8 milhões de lucro e pagou 11 milhões. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele teve que tirar da reserva cerca de 3 centavos para conseguir completar isso aqui e pagar esses 11 milhões 354 mil e manter os 11 centavos aqui. Em compensação, nesse mês, o resultado, o lucro foi 12 milhões 700 e ele pagou 11 milhões 354. Ou seja, nesses últimos 3 meses, a gente tá vendo 11 centavos de pagamento sempre. Ou seja, ele colocou em reserva mais de 1 milhão. Agora, detalhe do detalhe. Esses resultados da reserva que tem aqui embaixo tem algum erro. Por quê? Porque para ele pagar essa diferença aqui no mês de dezembro, ele teria que ter pelo menos 3 centavos de reserva em novembro. E ele tinha apenas 2. Considerando que ele tinha apenas 2, era para ele não ter conseguido completar isso aqui. Mas ele conseguiu. E se ele tivesse 3, ele teria ficado com 0 em dezembro. Só que lá tinha 1. Ou seja, não faz sentido. No relatório de dezembro tinha 1. Se você ver o meu vídeo do mês passado, você vai ver que tinha 1. Ou seja, ele deveria ter 4 centavos em novembro para ter consumido 3 centavos da reserva e ficar com 1 em dezembro. E nesse mês está errado de novo. Porque se ele tinha 1 em dezembro e reservou mais 1, era para ficar 2. E aqui tá 1. Ou seja, nos últimos 3 meses, o que ele está apresentando de reserva está errado. A não ser que tenha alguma coisa misteriosa que a gente não sabe. Mas era para ter 4 centavos, pelo menos, em novembro. Tirou 3 para pagar esses rendimentos de dezembro. Ficaria 1 em reserva. E nesse mês de janeiro, com 1 de reserva de dezembro, mais 1 que ele fez de reserva esse mês, ficaria 2. Ou seja, era para ter as últimas 3 reservas, 4, 1 e 2. E tá 2, 1 e 1. Estranho demais. Eu não sei o que aconteceu aqui. A gente teria que entrar em contato com o fundo para saber o que é que tá acontecendo com isso. Agora, o que é que vai acontecer com os rendimentos no mês que vem, que é o mais importante que a gente quer saber aqui? Eu acredito que vai cair por causa desses 2 dias úteis a menos, por causa dessa queda desse meio ponto percentual na Selic, mas como teve esse resultado aqui extraordinário, subindo mais de 1 milhão e 200, não dá para ter uma certeza. Na realidade, aqui era para ter caído. Mesmo com esses 2 dias úteis a mais, na melhor das hipóteses, era para ter ficado um valor muito próximo a 12 milhões e 800 mil, e não 14 milhões e 115 mil. Mas eu creio, na pior das hipóteses, no mês que vem ele vai pagar 10 centavos. Não é mais uma certeza que ele pague 11, mas 10 centavos eu acho que dá para cravar. Porque mesmo que caia aqui para cerca de 10 milhões de
resultado, ou seja, de lucro, com 10 milhões e alguma coisa, ele consegue pagar os 10 centavos. Ele precisa de aproximadamente uns 10 milhões e 300 mil para pagar os 10 centavos. Basicamente é isso. Se ele conseguir 10 milhões e 300 mil, ou seja, 2 milhões e meio a menos do que isso, ele pagaria os 10 centavos. Mas para ele garantir 11 centavos, ou ele vai usar reserva, ou esse valor aqui do resultado vai ter que ser pelo menos 11 milhões e 354 mil. Mas a gente não sabe quanto é que vai ser. Eu tenho quase certeza que vai ser menos do que esse valor aqui. Mas não dá para saber com certeza por causa desse aumento que a gente não entende de onde veio. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o Vigi 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua posição? Que outro fundo imobiliário de papel você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Você diz os seus fundos que eu digo quais são os meus. Fica combinado. E se você não for inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo de jeito nenhum. Inscreva agora. Deixa aquele likezão que é muito importante pra gente bater a meta de 250 views. A gente tá pedindo essa meta de 250 views. Se cerca de 30 dias o fundo conseguir bater 250 views, a gente traz a leitura do relatório do mês de fevereiro pra vocês aqui também. No mês passado ele bateu a meta assim por pouco. Então se cuide. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair. Porque assistindo assim que sair, você ajuda a aumentar o engajamento. Com isso o YouTube distribui para mais pessoas, distribuindo para mais pessoas, temos mais views e conseguimos bater as metas do canal mais facilmente. Vindo aqui para a carteira do fundo, eu marquei para vocês os 7 CRIs da Elbor para vocês. Inclusive o Pateu Moji lá, né, que ele diminuiu a posição dele. Antes estava mais de 7% do patrimônio líquido e agora tá 6,73. Se você somar esses 7 valores, vai dar quase 34%. É cerca de 33,5%. É muito alta a exposição a essa Elbor. É muito concentrado na Elbor, né? Você vê que o fundo gosta de investir em residencial. Você tá vendo aqui, residencial. Meus amigos, carteira do fundo é 92% de segmento residencial. 92%. É basicamente um fundo de residencial. Como eu falei, ele é um fundo 100% atrelado a CRIs, não tem outra coisa no fundo. Aqui a gente tem o nome dos CRIs, nem sempre é o nome do devedor, como a gente vê aqui, Pateu Moji lá. A gente pensa que é uma empresa, alguma coisa desse tipo, mas não, é um empreendimento da Elbor. Então a gente não tem certeza. Às vezes é o nome do devedor, às vezes é o nome de uma obra desse devedor. A capa da nossa thumbnail é baseada aqui na Gafisa. Temos aqui os valores investidos, temos aqui os percentuais do patrimônio líquido atrelados a cada um desses devedores e aqui as taxas. Todas essas aqui são CDI. Mais abaixo a gente vai ver as indexadas ao IPCA, que é 1,5% da carteira do fundo. Aqui temos o nome dos devedores restantes, as dívidas deles, os percentuais. Aqui temos os 3 CRI indexados ao IPCA. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo, incluindo a alavancagem, o que dá ao fundo 108,75% no total, 8,75% de alavancagem. A alavancagem basicamente é essa aqui, incluindo, além das compromissadas reversas, dívidas que têm vencimento até o final do ano. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora, meu amigo. Deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta de 250 views e no mês que vem trazer a leitura do relatório do mês de fevereiro, lá no mês de março. E não esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!